começou a temporada, eu queria falar um pouco sobre a questão da Itália. A gente vai falar muito sobre o rebaixamento da Itália, que eu acho que dos grandes foi o último que aconteceu, e foi um pouco inesperado para mim. Acho que o rebaixamento do Frosinone no italiano. Mas poderia me contar um pouco sobre como que era na Itália? Interessante, porque tipo tem muitas pessoas que têm vontade de conhecer um pouco a Europa, tal, Sim. tem muito esse desejo. Você poderia contar um pouco sobre como foi lá? Bom, era meu sonho, né, desde garoto, até antes de entrar ao vivo aí, eu tava conversando com você, porque eu vi o Milan de Van Basten, Gullit, e até na época do Maradona, que eu sou fã pra caramba, mas eu gostei muito do Milan, era um super time naquela época, um time que jogava mais bonito, e era meu sonho de ir pra lá. Acabei indo, né, tô fazendo 10 anos de casado, acabei tendo essa ideia de ir pra lá, conheci uns estádios, vou falar sobre isso com vocês, Sim. e o Frosinone, né, toda a repercussão do campeonato italiano que está se encerrando, é um time que eu também fiquei surpreso de cair, mas eu vendo os brasileiros que jogam lá, eles estão jogando muito mal, Carlos né, Renier. Caio Jorge, Renier, então eu sei que é um time que provavelmente nem sei se vai voltar para a Série A depois, né? Então, porque a Série B ela tem times também que disputam e é difícil. Depois Você eu, gosta do Frosinone, né? Você acompanhava os jogos do Frosinone? Como foi isso? cara, eu acompanhava o Frosinone. Não é que eu acompanhava o Frosinone, mas eu gostei do Frosinone, acho que da primeira vez que eu vi eles na primeira divisão. Eu sou muito esse cara que ele acompanha muito futebol italiano para ver as novidades que tem. Porque você sabe que o Frosinone, que os times italianos, eles não se mantêm totalmente lá. Tipo, às vezes, por exemplo, podem ter crises, podem más gestões. É muito fácil você ter tipo, uma mudança muito grave, agravante Sim, de um time pro outro, ou de vários times pro outro, em uma questão de tempo. Por exemplo, em 5 anos você pode ter uma, acho que, mudança de 9 a 10 times, ou até mais até, diferentes durante essa temporada. Você nunca pode, tipo, vai ter, tipo, 3 que vão subir e cair. Às vezes os 3 que sobem, 2, por exemplo, se mantêm e 2 que estão lá caem, como aconteceu sim. essa temporada, inclusive. Então você tem muito uma mudança, acho que é o que mais você tem mudanças em times. Porque você nunca sobe o mesmo ou caem os mesmos times. Sempre tem Ainda bem que mudança mudou diferente. também os campeões, porque na Série A tava dando Juventus aí por muitos anos, tava praticamente sem graça, e aí acabou essa história com o título da Inter, aí depois foi o Milan, aí veio o Napoli, agora a Inter de novo, então lá na tabela, na parte de cima, tá tendo bastante mudança. E até para informação aí, o Corupaco deve saber também que para os modinhas, hoje só se fala da Premier League, mas sempre, eu tenho 39 anos, o melhor campeonato do mundo e o mais potente e tudo mais sempre foi o italiano. É que hoje não tem mais tanto patrocínio, tanto dinheiro como a Premier League traz, porque depois do Calciopólio, que foi uma grande besteira que a Juventus foi fazer, né? Com compra de resultados, esquema no futebol italiano, Sim. a Juventus caiu, o Milan foi punido, o título acabou indo para a Internazionale e foi bem feio isso que aconteceu. Fiquei bem Foi, triste, foi. porque era um campeonato sempre o que eu mais assisti. Eu assisto o campeonato italiano desde de 4 anos de idade. Lembrando que de E todos os times italianos, o que eu mais odeio é a Juve. é a Eu Juve, né? Ó, lá na Itália, odeio é, esse time por causa voltando à disso. minha viagem para te contar, Uhum. a Juve é que nem um Flamengo, cara. Ele é que nem um Flamengo, ele é que nem um Corinthians, assim, é onde tem mais torcida. Sério? Às vezes até o cara que não, eu nem sou assim com o futebol, mas torce para Juve, porque é o maior campeão da Itália. Hum. Só que para mim, o maior time pela conquista e toda a história, para mim sempre foi assim, desde quando eu acompanho, né? Também tem o fato de eu gostar, foi o Milan, porque o Milan tem Milan. 7 Gosto muito do Champions. Milan. O Milan tem 7 Champions, né? Tem um a menos agora do que a Inter no italiano. A Juve tem mais campeonatos italianos e tal, mas de títulos internacionais é o Milan, né?